Bem-vindos ao canal marcosbrito.com. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fratura do tornozelo, num caso, numa paciente que está com dificuldade de se manter imobilizada. Olá, doutor Marcos, escorreguei no quintal de casa e fraturei a tíbia. Fizeram raio-x e disseram que foi uma torção. 10 dias depois o tornozelo estava muito inchado, voltou ao médico, fizeram outro raio-x e disseram que tinha quebrado. Encaminharam a ortopedia, fiquei com 7 dias de tala, depois substituiu por um gesso. Já se passaram 26 dias e está andando mesmo com gesso, pois não tem a opção de ficar em repouso. Sou mãe e não tenho ajuda, tenho que fazer tudo como deveres de casa, levar a criança na escola. Chega à noite, sinto muitas dores no tornozelo e o gesso na parte inferior do pé está muito mole para apoiar e andar. Corro algum risco? Não sente dor para andar. Faz algumas considerações aqui em relação ao serviço público. Muito bem, olha só, quando a gente tem uma fratura e o médico preconiza que a gente não coloque o pé no chão, na verdade essa é uma medida de precaução. Por quê? As fraturas do membro inferior, quando você pisa, correm o risco delas saírem do lugar. Se uma fratura se desloca, se ela sai do lugar, ela muito provavelmente vai colar, vai consolidar fora do lugar. As fraturas que colam fora do lugar, a médio e longo prazo, em geral, provocam algum tipo de alteração. Eventualmente uma artrose nesse tornozelo, ou eventualmente dor crônica. Muito bem, a gente entende que você é mãe, que você tem uma dificuldade e que não pode pisar. Bom, na verdade você pisou, né? Não teve opção de não pisar. A minha sugestão é de que você retorne ao médico, faça novos exames, né? Realmente quando você pisa por baixo, principalmente antes de esperar o gesso secar, a parte de trás, aquela coisinha de borracha que coloca ali atrás, ela normalmente afunda. Então depois que coloca o gesso em locais mais quentes, 3, 4 dias sem pisar, até o gesso secar e ter estrutura para que você possa pisar, isso quando o médico coloca aquilo e deixa você pisar. Quando ele não coloca aquela partezinha atrás e diz para você não pisar, você não deve pisar. Você deve andar com um par de muletas, né? Ou eventualmente uma cadeira de rodas. Assim, como fazer se eu não tenho quem me ajude? Essa é realmente uma situação complicada, mas é importante que você entenda a importância de seguir as orientações médicas. Assim. Quando a gente não segue as orientações médicas, assim, independente dos nossos motivos, a gente compra o risco de eventualmente ter uma complicação, né? Não é porque você foi atendida no serviço público que você vai ter uma complicação. Quer dizer, você foi atendida, foi imobilizada, foi colocado um gesso, foi orientado que você não pisasse e você está pisando. Bom, agora está na hora de voltar ao ortopedista. Se for necessário manter a imobilização, se ele preconizar para você não pisar, você procure não pisar. Por quê? Porque se você não seguir a orientação médica, pode efetivamente evoluir com uma dor crônica, com algum problema nessa região que fraturou. E, eventualmente o tornozelo fica mais inchado, em algumas situações isso permanece durante meses ou até mesmo anos. Então é muito importante, quando a gente tem uma fratura do membro inferior e o médico preconiza que a gente não pise, a gente não deve pisar. Então, não tem ninguém que me ajude, olha, conversa com o vizinho. O brasileiro é um povo solidário, as pessoas entendem a situação, às vezes, que a gente passa. Então é importante que, diante de uma situação em que a gente precisa efetivamente de ajuda, a gente peça ajuda às pessoas e, na medida do possível, as pessoas vão ajudar, porque vão entender o nosso sofrimento, né? Então, tente, sempre que possível, seguir a orientação médica. Se o médico preconizar não pisar com uma fratura de membro inferior, você não deve pisar. Eu sou o Dr. Marcos Brito. Se você tiver uma dúvida ou sugestão, você pode escrever no nosso blog, marcosbrito.com. Algumas das perguntas são selecionadas para resposta aqui no canal. Um grande abraço.